Deputado Schiavinato. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, queria parabenizar o movimento dos esteticistas que estão aqui hoje. Nós vamos votar com vocês. Lá em Toledo, na Unipar, quando prefeito, foi uma das primeiras, no Oeste foi a primeira faculdade de estética, e eu tive a oportunidade de visitar, e parabenizo vocês por esse curso. É um curso novo, né? Um curso recente, e realmente muito importante para a sociedade. E eu sempre me questionava, após conhecer o trabalho feito pelas esteticistas, por que não existia ainda uma regulamentação da profissão. Está iniciando hoje aqui esse trabalho, e com certeza terão um avanço, e vai ser bom para o Paraná, e bom para os clientes que utilizam o trabalho que são oferecido por vocês. Vamos estar junto agora e depois no que for necessário nessa luta. Mas hoje eu queria utilizar o meu tempo aqui para poder falar de um assunto que diz respeito lá ao nosso município de Toledo. E, por ironia do destino, hoje é o Dia Mundial do Urbanismo, dia 8 de novembro. E essa data comemorativa foi instaurada em Buenos Aires em 1949 e tem como alguns dos seus objetivos a conscientização e a organização de debates sobre o urbanismo, abordando os desafios e riscos inerentes às edificações de uma cidade. Então, hoje é o Dia Mundial do Urbanismo, 8 de novembro. Essa informação até foi me passada pelo deputado Palozzi. E diz respeito ao tema que nós vamos abordar aqui nesse momento, que é importante para a urbanização e importante para o desenvolvimento das cidades. Todas as cidades têm uma história. A história das cidades, elas são escritas pela comunidade, pela população. Nós temos aqui no Paraná uma história recente em muitas cidades. Histórias aí com menos de 100 anos, em muitas cidades do estado do Paraná. E cada uma dessas cidades tem a sua história na sua formação, as ações de urbanização que aconteceram nessas cidades e tantas outras edificações que foram acontecendo nas cidades ao longo do tempo, fruto de uma época e fruto do trabalho da sociedade. Edificações e estruturas públicas que vieram por parte do sistema público e também da sociedade, e muitas delas por parte da sociedade organizada. Nós temos aqui em Curitiba vários pontos de atrativo, que são pontos culturais, que são pontos já tombados pelo patrimônio histórico e que, logicamente, faz parte da nossa cidade. Quando você circula, principalmente pela Europa, você compartilha e você observa a história antiga da civilização romana através de muitas edificações, de muitos trechos de ruas que você vê sendo preservado ao longo dos séculos. E isso é importante para a sociedade. Isso retrata realmente a história de cada comunidade e dos vários momentos vividos por essa comunidade. E cada uma das cidades tem as suas histórias, tem os seus pontos atrativos, tem aquilo que se preserva, sendo bonito ou sendo feio, não importa, mas se preserva porque teve um período, teve um tempo que essa mesma estrutura, essa edificação, essa urbanização, esse ponto de referência de uma cidade, ele foi edificado por pessoas. E eu quero hoje dizer que lá no município de Toledo, um município que é moderno, uma cidade moderna, porque tem menos de 70 anos a sua implantação política administrativa, e nessa cidade moderna tem muitas ações que envolvem, logicamente, a história, que foram edificadas e construídas lá na década de 50, lá na década de 60, e é importante que a sociedade preserve essa história. E como engenheiro que sou, e tendo tido a oportunidade de ser prefeito do município de Toledo, nós procuramos preservar essa história.
tem uma estrutura que foi tombada, que foi o antigo fórum, que já é uma questão diferente do que nós estamos dizendo aqui, mas tem lá uma rua que ela foi tombada por um decreto municipal lá no ano de 2005 e não foi feito por lei, porque via-se que era tão querida aquela rua pela sociedade e por aqueles que participaram da história do desenvolvimento do município de Toledo, que não seria necessário fazer o seu tombamento por lei. Então se reuniu lá a sociedade, se fez o decreto, se fez essa preservação, retratando no muro a história da nossa cidade de Toledo ao longo dos anos, e se fez a preservação, fazendo um tratamento nas suas cabeceiras, para que se ficasse marcado o trecho da rua que estava sendo tombado por aquele decreto naquele momento. Lá vieram os pioneiros, tivemos um momento cultural, onde essa rua, inclusive, foi objeto de capa de um livro que retrata a história das ruas do município de Toledo. Então é uma rua que tem história, é uma rua que não foi construída ao acaso, é uma rua que por ela caminhou muitas pessoas, inclusive com relatos de pioneiros que se dirigiam à igreja, às igrejas em seu culto, no fim de semana nas missas, e passavam por aquela rua que tinha sido edificada com calçamento de pedra irregular há muitos anos atrás. Como a cidade toda ela foi reurbanizada ao longo do tempo, com várias ações de tantos administradores, se deixou aquele trecho da rua 7 de setembro, com esse tombamento através de um decreto, para que ficasse na história e vivida na mente de cada cidadão, mesmo no futuro mais distante, para se saber que um dia na nossa cidade, as ruas tinham o seu revestimento com calçamento de pedra irregular, assentadas uma a uma, naquele tempo, com muita dificuldade, executado esse trabalho pela administração pública do município. Tivemos há pouco tempo a vinda à cidade de uma pessoa de fora, que não tem conhecimento e não teria obrigação de ter, da história de Toledo, mas teria obrigação, por estar ocupando uma função pública dentro da prefeitura, de poder preservar essa história da nossa cidade através da preservação dessa rua 7 de setembro. Isso não foi feito. Logicamente, como engenheiro, eu teria tido a vontade, no passado, de poder fazer um recapeamento naquela rua e deixá-la com uma condição mais agradável de poder circular por ela. Mas não. A gente via que era necessário compreender e respeitar a vida da nossa cidade, respeitando as pessoas que fizeram aquele calçamento, respeitando o administrador público, e que aquilo era um símbolo que marcava uma época que nós tivemos no município, com dificuldade de ações públicas que foram feitas. Essa rua, recentemente, e hoje, pelo que me consta, ela está sendo reurbanizada. Uma reurbanização onde se preserva lá um trecho muito pequeno daquilo que existia, e ela está sendo recapeada, colocando lá iluminação moderna, colocando meio-fio onde não tinha, colocando ciclovia, enfim, reurbanizando ela, tornando mais agradável para que o usuário possa utilizá-la. Mas apagando a história de Toledo, mas sacrificando um período muito importante e fazendo com que, através dessa ação, fique marcado num processo muito negativo no final de uma administração, de fazer tremenda agressão aos pioneiros do nosso município e da nossa cidade de Toledo. Faço esse pronunciamento hoje, dizendo a você, pioneiro, que a minha vontade, assim que seja mudado o processo administrativo, é que a gente possa voltar ao que era antes. Está se jogando dinheiro público fora, se isso chegar a acontecer. Então fica aqui a minha solidariedade a todos que tiveram a oportunidade de ajudar a construir o município de Toledo e que tinha retratado o seu tempo de dificuldade lá na rua 7 de setembro, que está sendo reurbanizada para se passar uma borracha, para se apagar parte da história do nosso município. Fica aqui na Assembleia, fica aqui nos anais o registro do deputado que foi prefeito de Toledo e que teve a responsabilidade e o fez, preservando essa rua durante a nossa estada no município e o fazendo por 33 anos, guardando
Deputado Schiavinato, Vossa Excelência tem 1 minuto para concluir. Guardando dessa maneira a história que foi escrita e que foi executada por muitos. Fica aqui o meu sentimento como engenheiro de poder ter, nesse momento, apagado um legado da nossa história, ter apagado aquilo que foi implantado anos atrás, lá na rua 7 de setembro. Muito obrigado.